Hoje eu quero falar sobre essa questão dos tempos na nossa vida, mas a leitura de Eclesiastes foi só inspirativa. Agora eu quero convidar você lá no comecinho, em Êxodo capítulo 1. Nós vamos perceber na história de um homem chamado Moisés, como esta realidade da questão dos tempos de vida, como isso é verdade na vida desse homem. Consagramos os nossos lares agora há pouco. E no tempo em que o povo de Israel estava escravizado no Egito, era o lar a fonte de transmissão do ensino, porque eles não podiam se reunir dentro do Egito para que houvesse a educação formal na questão do ensino da palavra. Então isso acontecia dentro do lar. Inclusive esse fator, ele é observado nos cursos de pedagogia, quando a gente fala da transmissão oral de conhecimentos. Nesse tempo, o saber, o conhecer, o entender as coisas de Deus acontecia prioritariamente dentro do lar. E ali as coisas iam acontecendo. Então, quando nós falamos de família, pensei nesta família, na família de Moisés, para que a gente pudesse perceber algumas situações que passam no seio da família, que precisam nos levar a uma reflexão. A situação deste homem chamado Moisés, ela começa a narrativa no capítulo 2 de Êxodo. No entanto, antes de Moisés aparecer na situação, eu quero ler um pouquinho antes, porque o problema começa um pouco antes. Leio a partir do verso 15 do capítulo 1 de Êxodo. O rei do Egito mandou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Por que o rei deu essa ordem esquisita? Se for filho, mate. Se for meninas, deixa viver, para que houvesse no Egito força de trabalho escravo feminino. Então, eles queriam as mulheres para servirem de escravas, mas não queriam os homens, para evitar algum tipo de retaliação, até porque o faraó estava percebendo que aquele povo estava crescendo demasiadamente dentro dos portões do Egito. Então, esta foi a ordem dada pelo faraó às parteiras: quando servirdes as parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e não deixaste e deixastes viver os meninos? E elas responderam: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Aí já tirou uma onda com as mulheres egípcias, né?
e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus, e Ele lhes constituiu família. Queridos, nesse momento, eu já quero destacar no âmbito de família, aquela coisa dos tempos de Deus na vida da gente. As parteiras estavam lá, fazendo o seu trabalho. Então vinha lá uma parturiente, olha, chama a Puá. A Puá corria, ajudava no parto, nascia o bebê, chama a Cifra. Ela ia, corria, ajudava, e assim a coisa ia acontecendo. E elas estavam tranquilas, ajudando no dom da vida. Deve ser uma alegria muito grande ajudar no nascimento de alguém. Deve ser uma experiência muito gratificante. E nesse momento que está tudo correndo bem, de repente chega o rei e diz, aí, na hora que as hebreias chamarem, olha lá e verifica. Se for menino, mate. Se for menina, que viva. Os irmãos percebem que o tempo na vida dessas mulheres mudou? Aquele homem que estava ordenando esse ato de assassinato, ele podia fazer isso, ele mandava. Ou seja, não obedecê-lo também poderia incorrer na morte. Mas o que o texto diz? Elas temeram a Deus. E porque elas temeram a Deus e não deixaram que esse tempo de opressão viesse a se instaurar dentro dos seus afazeres, elas temeram a Deus e optaram, fizeram uma escolha de servir a Deus e não obedecer aquelas ordens humanas. Quando o faraó percebeu que o negócio ainda não estava contido, chamou aquelas mulheres. E aí? Eu mandei matar as crianças e eu estou sabendo que está cheio de menininho por aí. Aí elas dão essa resposta. Então, na hora que a gente chega, as mulheres hebreias já se viraram, né? Não precisam tanto da gente. Faraó até creu nessa palavra, porque em muitas situações isso era verdade, porque estamos falando de um público de perto de 2 milhões de pessoas dentro do Egito, 2 parteiras, é provável que quando uma delas chegasse, o neném já estava mamando, ou até desmamado já, porque, né? Enfim, não é só hoje que demora, não, então, mas amém por isso. O que acontece? Deus honra aquelas mulheres, e o texto diz que Deus fez bem a elas e lhes constitui família. Ou seja, elas, pelo visto, não eram casadas, não tinham famílias, porque o bem que Deus fez a elas foi constituir família. Então aqui já tem a primeira dica: precisamos escolher sempre obedecer a Deus, temer a Deus, e não a pressão que o homem faz no nosso coração. Amém? A situação entra para o lar de Moisés. Sua mãe Joquebede, na alegria da gravidez, na alegria de ver a família crescendo, porque independente dos problemas, a alegria do filho, ela é sempre real. Se a gente for pensar como será a vida, como será o estudo, como será o dia a dia, como será, a gente entra num parafuso e aí a gente vai ficar mal.
mas lá no fundo do nosso coração precisa existir a questão da fé em Deus, do temor a Deus, porque isso é o que vai impulsionar a gente até a vitória das nossas ansiedades. E aí o que acontece? Joquebede, grávida, naquele tempo não tinha ultrassom, então o negócio era na hora, nasceu, vai lá olhar. Se tem, é menino, se não tem, é menino. Era bem simples, era infalível esse método, sempre acertava. Então vejam que o texto mostra aí no capítulo 2, que quando Moisés nasce, vamos olhar com o olhar da alegria. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que a mãe escondeu? No último verso do capítulo 1, a gente observa que o faraó, ao perceber que aquele controle de natalidade tinha falhado, o faraó toma uma atitude mais declarada e mais aberta. Ele chama os soldados e diz: olha, andem por aí, e onde achar criança pequena, menino, joga no rio Nilo. Por que jogar no rio Nilo? Primeiro que a criança ia se afogar, mas se a criança soubesse nadar, tinha mais alguma coisa no rio, e tinha muito, crocodilos. Então o rio Nilo era o fim da linha, o rio Nilo era a morte, e isso aconteceu bastante. Os soldados entravam nas casas, pegavam as crianças, se era menino, levava na beira do rio, jogava lá, e voltava para pregar outros e tal. Agora pense no coração dessa família, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de nascer, tempo de morrer. Aqui fala que o bebê era formoso, mas se fosse feio também, Joquebede ia esconder, porque o filho é sempre amado, o filho é sempre querido, e Joquebede consegue esconder por 3 meses, já não estava mais dando para esconder a criança. E aí a gente observa que o tempo da alegria de um filho bonitinho em casa, de repente ele se transforma num tempo de angústia, num tempo de agonia, porque a qualquer momento pela porta um soldado entraria e poderia levá-lo e arremessá-lo no rio, e lá ele seria morto. E aí vamos para o texto, verso 3. Não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, o deixou num carriçal à beira do rio. A irmã do menino de longe ficou a observar o que haveria de suceder. O que acontece no coração desta mãe? Tomada por aquela agonia de saber que tão logo um soldado o encontraria e o mataria, ela toma uma decisão. O texto não diz que houve um momento de intercessão, que houve um momento de oração, que houve um momento pontual, aonde ela orou e ela sonhou com um cestinho. Não conta nada disso, porque a relação da mãe com o filho é full time em oração. A gente ora pelos filhos o tempo todo, e nessas condições isso também era real. O povo de Deus era ensinado
a orar, era ensinado a clamar, era ensinado a buscar o Senhor. E essa família, observem que na identificação da família, um homem da casa de Levi casou-se com uma descendente da casa de Levi, ou seja, eram dois adoradores, eram dois levitas, era um homem e uma mulher que tinha um envolvimento com o reino e com a obra de Deus naquela situação muito grande. Então aquele momento da tensão da morte imediata ou não, a mãe diz: não posso mais, fiz o que eu podia, eu entrego. Pegou um cesto, junco, vime, algo parecido com esse cesto, onde nós colocamos mantimentos. Ela pega aquele cesto e ela começa a calafetar aquele cesto. Ou seja, quando o texto diz que ela não podia mais, ainda dava para fazer uma última coisinha. Pegou o cesto, ela poderia chegar no rio e jogar, mas não, ela pega o cesto, calafeta o cesto, para impedir que água ou algum inseto entrasse. Aí ela passa betume e piche, deve ter forrado aquele cesto de um jeito bem, aconchegante. E aí ela põe o nenezinho lá, de 3 meses de idade. O nenê já não fica tão quietinho, deve ter feito um pirulito de fraldinha nele. E aí é punk. Pensar naquela mãe, colocando aquele bebê no cesto, e levando até a beira do rio, o rio que é morte, o rio que é o fim da linha, o rio que até então era a marca da morte. Muitas outras crianças foram para aquele rio e morreram. Aquela mãe pega o cesto e leva. Que oração ela estaria fazendo ali? Não temos o registro, mas com certeza ela dizia: Deus, o Senhor deu, o Senhor tira. História de Jó. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor é o Senhor dos senhores. Eu te agradeço porque o tive por 3 meses, eu te louvo. Agora eu entrego a vida do meu filho nas tuas mãos. E aí aquela mulher vai até a beira do rio, e ela coloca aquele cestinho entre os juncos. Ela não soltou na água para fazer igual um caiaque e descer a corredeira. Ela deixou no meio dos juncos, porque algo no coração dela esperava que houvesse vida naquele rio que representava a morte. E ali ela deixa e se afasta, porque algum soldado poderia vê-la na beira do rio. Ei, está fazendo aí? Não, estou pondo meu filho. Peraí, vira o cesto, e já era meio caminho andado. Ela sai de perto e deixa a irmãzinha à distância, observando, para ver o que teria acontecido. O rio representa o fim. Ela volta para casa. O texto também não diz isso, mas deve ter se acabado em lágrimas, porque entregou a vida do filho ao doador da vida. Desce a filha do faraó, devia estar andando, passeando, pisou em alguma coisa no caminho e foi no rio lavar-se. Ela não foi tomar banho, ninguém tomava banho naquele rio. Aquele rio tinha crocodilo. Mas aconteceu alguma coisa e ela foi até o rio
para se lavar. E quando ela está lá se lavando, ela andava sempre com muitas empregadas. Vamos ao texto. Verso 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela um cesto no caiçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Já que o meu pai mandou matar, joga no rio e afoga esse menino. Não. Ela teve compaixão daquela criança. Não vou dizer que a hora que ela abriu o cestinho, o menino estava rindo para ela, porque o texto diz que ele chorava. Mas ela se apaixona por aquela criança. A filha do único que poderia revogar a lei. A filha do único que poderia garantir a vida, porque ele foi o mandante da morte. É na casa dele que Deus põe essa criança. E sabe qual o recado que Deus quer mandar com isso? Quando Deus manda, todos obedecem, até o diabo. O diabo tentou contra o marido da Helena, a professora de dança. O homem mau, assalto, tiros. Ele foi assaltado no Morumbi. O carro tomou mais de 25 tiros. Nenhum tiro pegou nele. Até porque, numa das ações do bandido, ele empurrou o marido da Helena, Rogério, né? Ele empurrou o Rogério para dentro do carro e ficou por cima do Rogério. E aí ele tomou um tiro. Sabe aquela coisa de guarda-costa? Quando Deus manda, todos obedecem. E foi o que aconteceu. A filha do Faraó se apaixona por aquela criança. E ela, que não tinha nenhuma experiência, ela deve ter dito em voz alta alguma coisa do tipo: e agora, o que eu faço com essa criança? Pula a menininha do mato. Aí, posso dar uma ideia? Por que a senhora não chama uma babá hebreia? Gostei da ideia, menina. Chama lá alguém para cuidar do meu filho, eu vou pagar um salário. Quero ler com vocês um texto no Novo Testamento que diz assim, Efésios 3, 19 e 20. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações na eternidade. Queridos, é este Deus que nos acode nas nossas ansiedades, que vai além daquilo que a gente espera e daquilo que a gente possa imaginar. Talvez Joquebede, na paixão pelo filho, talvez ela pensasse: quem sabe um soldado ache o bebê e fique com dó do bebê e não mate, e deixa ali. Quem sabe um estrangeiro entra no Egito, acha o bebê e leva o bebê embora. Quem sabe é Deus. E no momento em que aquela mulher pega o seu filho e coloca naquele cesto e deixa na beira do rio, ela está dizendo: Senhor, é teu, faz o melhor. E nosso Deus, que só faz o melhor,
manda a filha do faraó. E a filha do faraó contrata Joquebede, paga um salário para ela cuidar do bebê, que cresce, é educado no palácio, como filho do faraó, recebe toda a orientação militar, de liderança, de estadista, e ali ele vai tendo a sua formação social no primeiríssimo mundo, dentro do palácio do faraó, porque ele estava sendo preparado para ser um futuro líder dentro daquela nação. Olha para onde Deus leva aquela criança depois que ela foi colocada no rio que representava a morte. O rio nem sempre vai representar a morte, mas ele pode representar a consagração total a Deus. A Deus pertence. E aí quem vai cuidar é Deus. Moisés cresce, homem adulto, vivendo dentro do palácio, mas sem perder o seu vínculo com o seu povo. Um dia, andando pelo Egito, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e na intervenção Moisés mata aquele egípcio. Com medo, ele cava um buraco na areia, enterra o egípcio e fica por ali. No outro dia, numa outra discussão, alguém diz: ei, vai me matar igual matou o egípcio ontem, enterrou lá na areia? Eu vi, rapaz, eu vi o que você fez no verão passado. Aí Moisés se assusta e foge do Egito, porque agora ele se torna um assassino procurado. Acharam o corpo e ele agora é um assassino procurado pelas autoridades do Egito. Ele foge para o deserto, mas lá no deserto ele se distancia das autoridades humanas, mas se aproxima da autoridade divina. E ali no deserto ele faz uma pós-graduação em recursos escassos. Ele fica durante um tempão lá no deserto, e Deus foi mostrando para ele como é se virar no deserto, como que é a vida no deserto, como que é descobrir caminhos seguros pelo deserto. E aí essa pós-graduação foi durante um bom tempo. E aí Moisés se acomoda de novo. Casou, estava lá no deserto cuidando das suas ovelhas. De repente, a sua vida muda de novo. Ele vê uma sarça, uma moita pegando fogo, e ele estranha que o 93 não foi acionado para apagar o fogo. E ele estranha porque o fogo não consumia. E quando ele olha direitinho, do fogo sai uma voz: Moisés. Depois que ele recupera do desmaio, né? Ele se levanta: Moisés. E ele vai chegando perto: ei, tira o sapato, porque esse lugar que você pisa é um lugar santo. Moisés entendeu quem falava com ele. Aquela criança que foi parar na beira do rio, que na verdade, ao invés da morte, encontrou o doador de vida. Aquela criança que cresceu no palácio, foi preparado nas leis. Aquele homem que foi para o deserto e foi preparado no meio do lugar árido, agora ele ouve o seu Deus: Moisés, vá ao Egito, libertar o meu povo e levar a uma terra prometida, que eu prometi dar aos seus pais. Quando Moisés ouve aquela palavra,
Senhor, o senhor não, acho que o senhor perdeu um pouco do rumo da história. É assim, eu estava no Egito, dentro do palácio deste rei, que está aí prendendo todo mundo, e aí lá eu matei um egípcio, então se eu voltar lá, eu vou morrer. E Deus disse: você vai. Então, mas tirando essa parte que eu posso ser preso e morto lá, eu tenho um problema de voz. E a gente não sabe se ele era fanho, se ele era gago. Ele tinha um problema de voz. Então, não vai dar para eu ir, porque ninguém vai entender o que eu vou falar. Você vai. Você vai. E eu vou levantar Arão, seu irmão que entende você. Sempre é assim, né? Quando não fala direito, sempre tem um que fala direitinho. Você vai. Aí ele falou: tá bom, quem sou eu para ir? Quem sou eu? Um nada. Fui achado na beira do rio, depois me tornei um assassino e agora estou aqui no deserto cuidando de ovelhas. O que eu vou fazer lá, Senhor? Você vai em meu nome. Ponto final. Ele desceu e foi. E aí a história a gente conhece. Ele enfrentou os seus medos e venceu os seus medos. E na saída do povo, o primeiro convite feito a Faraó foi: seu Faraó, deixa a gente ir ali do outro lado do muro, do lado de fora. A gente vai ali fazer um culto, né? Participar de uma comida rápida, ervas amargas, pão sem fermento, porque a gente vai fazer rapidinho. E o Faraó, para cima de Moab, jamais. Não, vocês vão fugir, não vou deixar. E aí foi dito claramente. Moisés disse: eu vim aqui para levar este povo a uma terra que o Senhor prometeu. Queridos, este Moisés viveu tempos difíceis. Este Moisés viveu tempos bons. Qual teria sido o melhor tempo na vida de Moisés? Qual seria, na sua opinião, o melhor momento? Viver no palácio, comendo bom do melhor, tendo todo aquele aparato palaciano ao seu dispor? Seria esse o melhor tempo de Moisés? Eu acho que não. Seria o aconchego no braço de sua mãe enquanto bebê? Eu acho que não. O melhor tempo na vida de Moisés foi o tempo que ele esteve na presença do seu Deus. 40 dias no Monte Sinai. O negócio lá foi tão bom, mas tão bom, que quando ele desceu, o rosto dele brilhava, que parecia que tinha um holofote assim no rosto. E quando ele ia falar com as pessoas, aquela luz toda assustava. Aí ele punha um véu na frente. Tamanha foi a experiência que ele teve com Deus naquele monte. E no momento em que ele desce do monte, o que ele encontra? Um povo ingrato. E aí ele fica revoltado, quebra as tábuas da lei. De novo os tempos de alegria e de tristeza. Mas ele soube se portar diante do seu Deus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos diante de nós elementos que nos fazem pensar nesses tempos que a gente tem na nossa vida. Eu queria pedir para a Leila tirar as tampinhas das bandejas. Aqui nós temos
o cálice, que representa o sangue derramado por Cristo na cruz. Aqui nós temos o pão, que representa o seu corpo partido na cruz no nosso lugar. Quando nós nos deparamos com esses elementos, nós vamos observar que Jesus também teve esses momentos de mistura de sentimentos. Os melhores momentos de Cristo foram na presença do Pai. Só que num determinado momento, Jesus não se viu diante de um rio, que era o gerador de morte, mas ele se viu diante de uma cruz, que era o gerador de morte. E naquele momento, Jesus não é colocado num bercinho, Jesus não é colocado à beira do rio, mas Jesus é colocado diante do caminho à cruz. Ele estava no Monte das Oliveiras, orando, e ele desceria daquele monte, para depois subir ao outro monte, o Gólgota, o monte onde a morte o esperava. E nesse sentido, Jesus clama ao Pai, e ele pede: Pai, se puder, me tira dessa, mas não seja a minha vontade que prevaleça, mas a tua. Jesus não foi poupado como Moisés naquele cesto. Ele enfrentou a morte, e a morte de cruz, a morte mais humilhante que havia até então. Eu gostaria de convidar você a um momento de reflexão agora. Enquanto o nosso ministério de louvor toma posição, eu quero convidar você a um momento de reflexão. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você procure pensar um pouco na sua história de vida. Quero convidar você a pensar um pouco nas suas experiências com Deus. Eu quero convidar você a pensar naqueles momentos em que estava tudo bem, mas de repente o sol se escureceu e os problemas se acometeram no seu lar, na sua vida, na sua história. Das alegrias que Joquebede viveu, tendo seu filho nos braços, e depois tendo que colocá-lo num cesto e deixá-lo à beira do rio, ela só tinha como confiar em Deus, que era o Criador e o dono da vida. Então eu quero convidar você, porque esse segredinho nós já aprendemos. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. O rio não representa a morte, mas representa a entrega total, para que Deus cumpra a vontade dele. A cruz não representa a morte, porque depois de 3 dias que Cristo estava lá,
Ele venceu a morte e vive à direita do Pai. Ele morreu para pagar o nosso pecado, para pagar a nossa dívida. Por isso o sangue dele foi derramado na cruz. Por isso seu corpo foi partido na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu para garantir a nós a vida eterna. Quero convidar você a pensar nesses momentos em que você viveu esses transtornos de alegria e tristeza, e convidar você a fazer como Joquebede. Imagine o cestinho onde você vai colocar aquilo que você lembra que te aflige, que te incomoda, e entregue isso para o Senhor. Deixe que Ele cuide. Faça a sua parte. Se é equipar bem aquele cestinho, faça direito, faça com excelência. Se é escolher o melhor lugar à beira do Nilo, onde tem bastante matinho, para impedir que o mal acometa na sua família, faça isso. Faça as melhores escolhas, faça o seu melhor, mas não se esqueça que quem garante a vida é Deus. Na pessoa de Cristo, Ele venceu a morte, e hoje, até a morte, nós podemos vencer, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós vamos ouvir agora uma música. Olho para a cruz, ou não? Nada além do sangue. Nada além do sangue. Enquanto o grupo canta da primeira vez, eu quero convidar você a só ouvir. Se você quiser cantarolar, faça isso, mas de olhos fechados, para que você receba de Deus a visão de conforto, para que você, ao declarar que nada vai te separar do amor de Deus, que você possa ter essa certeza. Ouça com o coração aberto a melodia desta música. Nada além
Queridos, o que você ouviu nesta melodia nada mais é que a história de Deus para a sua vida. É o sangue que nos garante a vida, porque quem tinha que morrer já morreu no nosso lugar. E hoje, aos pés da cruz, nós somos resgatados do rio da morte e somos levados aos braços do Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o diferencial que você precisa ter na sua vida. Problemas e dificuldades virão, sim, mas em Cristo, o caminho, a verdade que garante a vida, nele você terá acesso ao coração do Pai, a presença do Pai, a vida abundante que Ele veio para dar a você. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, eu te agradeço por esses elementos que estão diante de nós: o pão, o vinho, a fruta. Te agradeço, ó Pai, porque nesses elementos nós reconhecemos que há um processo que precisamos passar para nos achegarmos ao Senhor, o doador da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a consagrar a nossa vida no teu altar, entregando literalmente a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor proteja, para que o Senhor cuide, para que o Senhor conduza por onde quer que o Senhor determine. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a certeza disso tudo foi a morte de Jesus naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Ele ressurgiu para nos dar vida. Eu te louvo, ó Deus, porque essa vida chegou a nós, e hoje o Senhor cuida de cada um. E nós oramos agradecidos pelo amor de Cristo por nós, que nos traz vida e vida em abundância. Nós oramos assim no nome dele, hoje e sempre. Amém. Quero convidar a igreja a continuar em oração, porque agora eu quero fazer um convite a você. Diante de você vai passar uma bandeja com um cálice, um pedaço de pão, mas também vai passar uma bandeja com uma uva. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você já está ligado à igreja de Cristo, você vai participar conosco, comendo o pão, tomando o cálice. Se esse processo ainda não foi completado na sua vida, eu quero convidar você a comer a uva, que é a matéria-prima do cálice, que é quando começa o processo do esmagamento, da transformação, até chegar ao cálice. Então, se você está nesse processo, nós queremos você na mesa do Senhor, degustando essa fruta. Convido a igreja a fechar os olhos, a orar, porque eu quero fazer um convite a você que ainda não conhece a Cristo como o Senhor e o Salvador
da sua vida, aquele que ensina o caminho através da verdade para te levar à vida. E essa vida acontece na presença do Pai. Quero convidar você que ainda não tomou uma decisão de seguir a esse Cristo e ter este Cristo não só como Senhor, mas como o Salvador da sua vida. Eu quero neste momento dar a você a oportunidade de dizer: eu quero conhecer Jesus. Se houver alguém aqui que deseja tomar essa decisão, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Não vou chamá-lo aqui à frente, nós só queremos orar por sua vida. Se alguém nesta noite que quer tomar essa decisão, eu convido você a levantar uma de suas mãos, para que nós possamos orar por sua vida e pedir que este Cristo seja cada vez mais presente na sua vida. Há alguém aqui nesta noite que quer tomar esta decisão? Um gesto simples, mas que retrata uma seriedade muito grande, que é a busca da presença de Deus. Quero também lançar um outro convite a você que eventualmente andou na presença do Senhor e por algumas armadilhas e ciladas do inimigo acabou se afastando e reconhece que precisa andar mais junto desse Deus. Se alguém aqui nesta noite quer tomar essa decisão de buscar mais a companhia e presença desse Deus na sua vida, da mesma forma, convido a levantar a sua mão onde você está. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. O Senhor se alegra. Deus te abençoe aqui. O Senhor se alegra porque vidas estão buscando mais a presença do Senhor. E é isso que nós queremos, dia a dia, buscar a presença do Senhor. Amém? Santo Deus, muito obrigado, porque esses que se pronunciaram já estão sendo acolhidos pelo Teu Espírito Santo. O próprio ato de levantar a sua mão já mostra que estão se deixando orientar pelo Teu Espírito. Te agradecemos, ó Deus, por esta bênção e pedimos que o Senhor continue a nos dar vida, como deu a Moisés e o transformou no grande resgatador do povo de Israel. Te louvamos porque em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, o Senhor nos resgata também e nos torna mais alvos do que a neve. Obrigado, Pai, por essas experiências tão gratificantes que o Senhor nos permite passar. Oramos assim no Seu nome, hoje e sempre, ó Cristo amado. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Enquanto o nosso ministério entoa um cântico de louvor, eu quero convidar os nossos auxiliares aqui a distribuírem o cálice. Isso, vocês quatro vão, os dois casais, e a Eulina e o Eliné
levarão a fruta. Vamos louvar ao Senhor enquanto os elementos chegam, lembrando que o Senhor convida você a um momento de reflexão sobre a sua vida, sobre a sua experiência. Ore ao Senhor. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Alguém ficou sem ser servido de algum dos elementos? Este é o meu sangue derramado por vós. Este é o meu corpo partido por vós. Vamos orar agradecendo a Deus pela bênção de podermos partilhar do pão, do cálice. E você que está com essa fruta na mão, saiba que Deus quer completar logo
processo na sua vida. Amém? Quero convidar o irmão Eliné a trazer o orar nesse momento, agradecendo os elementos. Oremos. Pai eterno, Pai querido, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Sacrifício que nós não merecíamos, Pai Santo, que Ele fizesse. Muito pelo contrário, merecedores éramos nós de estarmos ali naquela cruz. Nós te louvamos e te agradecemos por tão grande amor derramado por nós. E que aqueles que aqui ainda estão com uma fruta na mão, Pai Santo, que Teu Santo Espírito trabalhe em seus corações, para que em breve eles possam estar compartilhando deste cálice conosco. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que ela possa sempre se lembrar desse sacrifício e possa fazer com que esse memorial alcance aqueles que ainda não Te conhecem. Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo e amado de Jesus. Amém, Senhor. Em memória de Jesus, comamos e bebamos todos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a se colocar ao centro. E nós vamos louvar ao Senhor, ainda com 2 outros cânticos, pelo ministério de louvor. E juntos nós vamos terminar esse culto louvando e engrandecendo o nosso Pai. Amém? Vamos louvar ao Senhor. De Deus.